Olá, eu sou Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que iniciamos mais um programa Segurança na Transação, sempre falando com você de uma forma clara e objetiva, com você, amigo corretor e amiga corretora. Como vocês já sabem, a proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei e sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário, sempre tentando fazer de forma bem clara e bem explicada. Experiências, sim, sobre o setor de imóveis, sobre gente que entende sobre o setor de imóveis. E por isso, sempre guarde essa frase: quem planta segurança não colhe risco. E falando de gente que entende do mercado imobiliário, no programa de hoje nós iremos entrevistar o meu amigo, o meu parceiro profissional, meu cliente também, Givan Giaqueto Alves. O Givan, ele é broker de imóveis na Remax, que é a maior franquia a maior rede de franquias imobiliárias do mundo. Ele tem mais de 20 anos de experiência em gestão executiva nas áreas comercial, acesso ao mercado, demanda e marketing, e trabalhou em empresas como a Pfizer, a Grunenthal MSD e a Brace Pharma. Ele possui também MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e uma certificação pela OKR-CP, pela CertiProf. E nós falaremos um pouquinho também dessa trajetória desse meu amigo, desse grande profissional que é o Givan. Givan, é uma honra te receber aqui no programa Segurança na Transação, e eu te passo aqui para que você possa fazer as suas considerações iniciais antes de a gente começar esse nosso bate-papo. Bom, doutor Luiz Arcângelo, além de ser o nosso advogado, é um grande amigo, uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande. A alegria e a satisfação é toda minha, né, de ter essa oportunidade de poder bater esse papo com você. Agradecer também a audiência de todo mundo que está acompanhando esse nosso bate-papo. Eu espero que a gente possa esclarecer eventuais dúvidas, criar outras tantas, acho que esse também é o objetivo, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre uma série de coisas e, de alguma forma, humildemente, poder contribuir com o mercado imobiliário, que é esse mercado tão empolgante, tão dinâmico e que, de alguma forma, nos abraçou, né? E nós temos vivido excelentes experiências nele. Sem dúvida, Givan. Saiba que o carinho é recíproco, viu, meu amigo? Eu sempre estou aprendendo muito com você no nosso dia a dia aí, desse trabalho em conjunto que nós fazemos. Givan, já iniciando aqui esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico para os corretores que estão nos acompanhando, porque o Givan, eu posso acompanhar no dia a dia, ele é um grande líder dos corretores e da equipe dele. O que nós podemos perceber, Givan, é que o trabalho da Remax, que o amigo é broker hoje, ele é principalmente focado na questão da exclusividade. Eu não sei se eu estou errado, mas eu vejo que a grande linha aí da Remax é o trabalho desse contrato com exclusividade, né, que está no Código Civil, inclusive no artigo 726, e não, hoje na Remax se chama de contrato de representação, né, mas é a exclusividade. E daí eu te pergunto, qual é a diferença da Remax trabalhar com exclusividade para o mercado tradicional que muitas vezes não trabalha com essa exclusividade? Perfeito. Acho que a tua pergunta é excelente, ela é extremamente oportuna, porque invariavelmente todos os dias a gente conversa um pouco sobre essa questão, né? Da diferença de estar representado por um profissional através de um contrato de representação ou / exclusividade e não estar dentro disso, né? E a gente entende a dinâmica do mercado, mas eu entendo que a principal diferença entre você vender o seu imóvel de uma forma exclusiva e de uma forma aberta no mercado é o compromisso que você estabelece com a imobiliária e com o seu corretor. São uma série de ações que são realizadas ao longo do tempo em que essa gestão ela é pactuada entre as partes, onde o corretor e a imobiliária se comprometem ativamente
em de todas as formas representar você frente ao mercado, e essa relação, muitas vezes, ela acontece muito antes da assinatura do contrato em si, né? Você sabe muito bem, doutor Luiz, nós não vendemos imóveis em que nós não tivemos a oportunidade de conhecer esses imóveis. É super importante para o proprietário desse imóvel que ele receba algumas informações prévias, que, em primeiro lugar, envolvem extremamente o jurídico, quer saber qual é a saúde, de fato, desse imóvel e de tudo aquilo que representa essa transação imobiliária, para que futuramente a gente não tenha um problema ou um desgosto de, no momento final aí de uma negociação, a gente não possa transacionar um imóvel, seja porque envolve nessa matrícula algo muito complexo, ou até mesmo algo muito simples, que com uma orientação jurídica adequada poderia ter sido superado, e também um estudo de mercado, porque a gente precisa entender que o mercado, por exemplo, de Ribeirão Preto, como de tantas outras grandes cidades no Brasil, ele é muito dinâmico, né? Então, para cada tipo de perfil de cliente, para cada tipo de nicho de imóvel, existem concorrentes que também estão buscando espaço ali, vamos chamar assim, para vender o seu imóvel. Então, é extremamente importante que esse profissional ele conheça absolutamente o mercado em que ele está atuando e que ele possa apresentar previamente para esse proprietário uma visão geral sobre esse imóvel, seja da saúde documental dele, ou seja, como ele está inserido dentro do mercado. E, obviamente, depois de esclarecer toda a jornada, porque ela é extremamente longa, aí sim convidar esse proprietário para que, então, faça essa representação através de nós, e a partir daquele momento nós vamos elaborar uma série de estratégias de marketing, propriamente dito, com uma rede muito forte, né, com um processo de trabalho extremamente bem estabelecido, fazer com que a venda, de fato, desse imóvel aconteça, né, no menor tempo possível, né, e no melhor preço possível, né? Então, contemplando de alguma forma todas as pontas do mercado imobiliário. Acho que basicamente é isso, né? Você dar a essa imobiliária, a esse corretor, a possibilidade de representar você frente ao mercado. E veja que nós investimos não só tempo, mas muitas vezes recursos financeiros para que esse imóvel possa ser vendido, né? Não é simplesmente você tirar ali algumas fotos do seu imóvel e fazer um descritivo e colocar ele à venda, mas não, nós estamos ativando uma rede aqui em Ribeirão Preto de mais de 15 agências, 300 corretores, todos os portais imobiliários com destaque, relevância, super destaque. Nós estamos nas principais redes sociais impulsionando, patrocinando isso, com fotos profissionais, né, com CRM que faz com que o corretor tenha um contato muito rápido com esse cliente, para que esse corretor que você escolheu te representar frente ao imóvel, ele receba a ligação do proprietário, porque às vezes é muito chato você entrar em contato com o imobiliário porque você viu ali determinado imóvel e as pessoas terem uma dificuldade enorme, né, para saber, inclusive, qual é o imóvel, aonde ele está, se ele está disponível, qual é a característica que ele tem. No caso da exclusividade, você está falando diretamente com aquele que desde o início te atendeu, conheceu o seu imóvel, estudou ele a fundo. Então, a capacidade que a gente tem de gerar negócio, né, obviamente que existem muitos mais detalhes nisso, mas ela é muito grande. Sem dúvida, Givan. Eu vejo assim que uma diferença importante do trabalho que a Remax, falando especificamente da Lounge, mas outras franquias aí executam, é no sentido de, logo que pega a gestão daquele imóvel, né, ela já emite as certidões negativas, já tira a matrícula, então ali já faz um raio-x ali do imóvel, né, e nós sabemos que isso é importantíssimo, porque até mesmo, Givan, quando já há um problema, já prepara em conjunto ali com o jurídico daquela imobiliária, para quando aparecer o comprador, já poder relatar, olha, tem uma situação, mas vai ser pago o processo, ou o cliente tem patrimônio, né, que são questões que a gente vai discutir no bate-papo, que é diferente. Porque, como você mesmo disse, muitas vezes a imobiliária tradicional, até a tradicional, ela pode trabalhar com exclusividade também, né? Perfeito. Mas a imobiliária tradicional que não busca essa exclusividade, ela, muitas vezes, ela espera vir uma proposta, daí sim ela tira certidões, tira a matrícula, e depois ela gastou bastante dinheiro com publicidade e ela não vai fazer, ou aquele corretor não vai fazer o negócio, porque aquele imóvel tem uma execução, tem qualquer tipo de problema que não vai dar negócio, né? Perfeito. E você imagina, doutor Luiz, nós estamos falando aqui para um público de corretores, né? Você imagina o desgaste de um corretor, né, de uma imobiliária,
que se envolve numa transação imobiliária, depois de ter levado ali 1, 2 dezenas de clientes para dentro daquele imóvel, ele de fato encontra um comprador em condições de fazer uma proposta que esse proprietário aceite, e você sabe que a transação imobiliária ela é muito delicada, né? São indas e vindas da negociação, e aí você de fato, muitas vezes até parte, né, uma outra etapa de uma construção de contrato, para depois descobrir que aquele imóvel, né, ele não tem condições de ser vendido, seja porque tem uma coisa grave ali atrelada a ele, ou às vezes uma coisa simples, que Sim. poderia ter sido resolvido antes, mas vai gerar, né, uma certa desconfiança, um retrabalho, e no meio dessa confusão toda está o corretor. Né? Então a gente faz de tudo para que o tempo que o corretor se dedique fazendo o trabalho imobiliário dele, possa ser cada vez mais assertivo, né? Para que ele Sem não dúvida. tenha tempo, não perca esforço, não tenha desgaste, estresse, que a gente sabe que isso é uma coisa Sim, natural da sim. nossa profissão. E esse trabalho que a gente faz em conjunto com você sabe o quanto a gente leva a sério isso, né? E a gente, dentro da Lounge, criou um sistema para poder facilitar a construção estruturar bem essa diligência junto com vocês, para que o jurídico, obviamente, possa bater o olho naquilo e olhar, né, qual é a saúde desse imóvel, que estratégia nós temos. E é muito interessante, porque a experiência que a gente tem com você e com o teu escritório, em muito mais de 90% das vezes, as soluções existem, né, e muitas vezes elas são soluções simples, né, e aí isso é muito legal, porque eu sempre vi o jurídico como uma parte de facilitação do negócio, né? E não como a gente chamava dentro do escritório, lá no laboratório, o nosso departamento de prevenção à venda. Não, não é isso. Pelo contrário, é alguém que está ali de mãos dadas com você, né, no front, olhando o negócio e falando, não, né, existe uma maneira saudável, segura, de se fazer essa transação. Então, isso é muito importante. E a gente tem experiências, né, Givan, de imóveis, por exemplo, aqui no escritório a gente chama do caso Madison, o caso Madison. E foi uma situação que o relatório de due diligence emitido por aqui pelo escritório tinha quase 90 páginas de processos e de tudo mais, e a transação ocorreu, todos os processos foram pagos, o comprador está feliz no imóvel, então, assim, o jurídico é para trabalhar no sentido de viabilizar a negociação. Por isso que ele é um parceiro do corretor de imóveis, né? Exatamente, cara. Exatamente. E eu acho que quanto mais esse olhar a gente tiver, seja o empresário na cadeira do dono da imobiliária, seja o corretor, a capacidade que nós vamos ter de dar uma roupagem cada vez mais profissional para o mercado imobiliário, ela vai ser maior, né? Eu penso que nós estamos passando por um momento de transição importante, né? A Remax ela tem um papel fundamental nesse processo de transação e de profissionalização das transações imobiliárias, e é muito legal poder fazer parte desse processo de mudança, de fato, né? E de profissionalização, com esse número enorme de corretores que a gente tem. Né? Todos eles, muitas vezes, né? Hoje, por exemplo, o meu time estava lá às 8h30 da manhã em treinamento, né? Online, porque fisicamente a gente está passando pelo processo da nova sede, então não era possível acolher todo mundo, mas eles estavam lá, né, 12, 14 corretores lá junto com o Caio, né, que é o meu sócio, treinando, né, para prestar cada vez mais o melhor serviço imobiliário possível. Exatamente. E a gente vai voltar, sem dúvida, nesse bate-papo, ainda nesse assunto, né, sobre a documentação. Agora, um outro questionamento. Eu fiz alguns apontamentos aqui para que a gente pudesse fazer esse bate-papo, Givan, e uma outra questão é assim, a questão da exclusividade é justamente botar ali na cabeça daquele proprietário, né, ajudar ele a entender, é uma cultura, né, ele entender as vantagens de ele assinar esse contrato de exclusividade. Porque realmente ele tem que ter confiança naquela imobiliária, né, naquela imobiliária, para que ele assine esse contrato de gestão durante um período que normalmente aí é 6 meses. Eu te pergunto assim, quais são os principais pontos, Givan, para os corretores, as corretoras que estão nos acompanhando aqui, quais são os principais argumentos que são utilizados para que o corretor, aí, a equipe que o Caio está à frente aí muitas vezes, aí, né, você, o Caio,
possa fechar e ter êxito nesse trabalho de captação desses imóveis de exclusividade? Quais são os principais argumentos que são utilizados? Excelente pergunta. Às vezes a palavra exclusividade, ela leva a gente por um caminho de entender pela exclusão, né? O que, na verdade, não é uma verdade, né? Porque a gente fala do exclusivo mesmo, né? Do tratamento exclusivo, do atendimento exclusivo, do conhecimento exclusivo, de você elencar um profissional, como você muitas vezes escolhe um advogado, né? Você escolhe um médico, como você escolhe um médico para te cuidar, um advogado para te representar, um engenheiro, um arquiteto, você tem a possibilidade de escolher um corretor ou uma imobiliária que te represente. Porque, veja bem, ao longo de uma vida, historicamente, os números da Remax são muito interessantes, né? Uma pessoa vende o teu imóvel ou compra um imóvel, em média, a cada 10 anos. E durante 10 anos, muita coisa muda. Mas vender imóveis é uma habilidade que é vivida pelo corretor e pela imobiliária todos os dias. Sim. Então, muitas coisas que esse profissional, ou melhor, esse cliente proprietário nem imagina que ele vai passar ao longo da jornada de venda do imóvel deles, já faz parte do nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente antecipa problemas, né? A gente encontra caminhos e soluções, porque faz parte do nosso dia a dia encontrar essas soluções para viabilizar, de fato, a venda dos imóveis. Porque o fato de você entregar uma exclusividade, eu costumo fazer um paralelo, talvez não seja mais adequado, mas talvez ilustra muito isso. Eu digo que a exclusividade ou o contrato de representação, ele é uma responsabilidade tremenda para o corretor e para a imobiliária, porque nós somos como um iogurte na prateleira de um supermercado com prazo de validade. Sim, então, se em 6 meses eu não conseguir entregar tudo aquilo que, de fato, a exclusividade entrega, o meu contrato termina, né? E veja bem, eu tive esforço de tempo, esforço financeiro, né? Investimento, de fato, estratégia, plano de marketing para executar, visitas e mais visitas, atendimento de leads, porque o nosso trabalho é muito focado nessa questão. E aí, se essa exclusividade termina e se alguma dessas etapas desse processo, desse trabalho, ela não for bem executada, de fato a venda não acontece. E outra coisa que é muito interessante também dizer nesse aspecto da exclusividade, que não vem da exclusão, nós vendemos com todo o mercado de Ribeirão Preto. Entende, doutor Luiz? Com todo o mercado de Ribeirão Preto. O que nós fazemos? Nós apenas representamos esse proprietário frente ao mercado. Então, incômodos do tipo, vou falar com o mercado inteiro, vários corretores entrando da minha casa, eu não sei absolutamente nada, eu não tenho um relatório de visita, eu não sei se as pessoas estão gostando e não estão gostando, eu não sei qual é a nota que eles dão para localização, para o preço, para o estado de conservação, eu não sei se não vende por conta da documentação. Esse é um trabalho que está imbuído dentro da exclusividade, o que é mais interessante. Para a Remax, não se paga nada a mais do que se paga para o mercado. O que acontece é que a nossa entrega está voltada para o máximo serviço imobiliário. Perfeito, perfeito. Eu acho interessante, foi muito legal você tocar nesses pontos, Divan, porque até em razão de alguns estudos que nós tivemos que fazer aqui no escritório, justamente para distribuir uma ação de cobrança de corretagem, e conversando com um grande amigo que eu tenho, que é o Dr. Carlos Montes, que é um juiz que já esteve aqui no programa, inclusive, mesmo quando a imobiliária, por exemplo, vamos dar o exemplo da Remax Lounge, ela tem ali a exclusividade através do seu corretor, né? Vamos pôr uma corretora da Remax Lounge, a Tuane, vamos colocar a Tuane. A Tuane tem uma exclusividade ali, um contrato de representação. Todo esse trabalho que você muito bem informou aqui, que é relatório de visita, as propagandas que estão sendo feitas para que o imóvel chegue ali para aqueles compradores, todo esse trabalho que é feito, ele também são provas indispensáveis na hora, por exemplo, daquela imobiliária que tem exclusividade e eventualmente o proprietário não paga a sua comissão, ela tem que fazer prova disso. Então, isso é indispensável que haja esse trabalho. Sob pena da imobiliária ficou inerte, ociosa, né? E até que não é o caso. Viu, doutor Luiz? Porque não adianta nada eu ter uma exclusividade ali engavetada e, de fato,
eu não gerar evidências de que o meu trabalho está sendo realizado. Entende? Muito bom, muito bom, muito então, bom. Como dizia os antigos, o pau que dá no Chico dá no Francisco, né, doutor Luiz? É isso aí, é isso aí, é então, isso se aí. eu ali, com a minha argumentação, consigo dizer para aquela pessoa, para aquele profissional e convencê-la de que a exclusividade para ele é o melhor caminho, e eu entendo que ela não serve para todo mundo, doutor Luiz, e isso é muito interessante dizer, porque muitas vezes é muito comum a gente dizer não para o cliente. Entende? Diz isso, olha, da forma como você imagina trabalhar, não faz sentido para nós. Pelo valor que está fora de mercado, pelo imóvel que não tá feio para as visitas, tudo isso, né, Givan? Exatamente, porque às vezes ele não aceita aquelas determinadas condições, né? Não, eu quero colocar todas as placas, na verdade, eu quero que minha chave esteja com todos os corretores e as imobiliárias. Eu digo, poxa, mas aí como a gente consegue controlar? Né? Porque eu quero te representar, né? Nenhuma visita imobiliária dentro da Remax com exclusividade, ela é feita, né? A orientação é muito clara nesse sentido, sem o acompanhamento do gestor. E é muito interessante, porque cada gestor imobiliário pode ter no máximo 20 imóveis. E aí o corretor do mercado tradicional, ele fala, puxa, mas é muito pouco. E eu posso desafiar qualquer gestor imobiliário a chegar ao número de 20, por vários motivos. Primeiro que as etapas, quando elas são cumpridas, elas acontecem para que a venda, para que você tenha um foco em positivação muito grande. Você vai vender imóveis, né? Com recorrência, com frequência, com sequência. Segundo que a quantidade de trabalhos que você tem que executar para cada um desses imóveis, ela gera em você uma demanda de trabalho muito grande, né? Porque é a profissionalização. Sim, né? Sim. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário trabalha com funil de vendas. Então, a estratégia é, quanto mais gente eu jogar lá em cima, quanto mais imóveis eu tiver, né, mais a chance eu tenho lá embaixo de sair uma venda. Eu costumo dizer que, no nosso caso, a gente está olhando menos para o funil e mais para a jornada. Né? O que é essa jornada? São todas essas etapas que esse proprietário precisa passar com a orientação específica de um especialista, onde o negócio não está na quantidade, mas na qualidade, né, que vai te gerar um resultado muito maior. Obviamente, se você é muito comum, você passa por qualquer rua de Ribeirão Preto e pega uma placa de telefone e liga, você vai ter um desafio. Assim, eu chego a arriscar, de cada 10 ligações que você fizer, 7, talvez, ou 8, você não vai conseguir chegar às informações que você precisa do imóvel na primeira ligação. Você não vai conseguir. Perfeito. Porque quem está te atendendo, de fato, não conhece aquele imóvel, não conhece aquela rua, né? E é muito interessante, porque quando o interessado em comprar o imóvel liga para a gente, ele não fala comigo, né? Ele fala direto com o gestor do imóvel. Então, tem 3 quartos, é uma suíte, são 2 suítes, é face de sol, o andar é baixo, é médio, é alto, tem armário em todos os cômodos, que cor que é o armário, tem ar-condicionado, a vaga de garagem. Por quê? Porque ele foi lá, né? Ele conheceu, né? Não enviaram só as fotos, né? Perfeito. Não enviaram só as fotos para a imobiliária, né? Perfeito. Justamente, mas eu vejo que houve de fato uma mudança no mercado, Givan, principalmente dos profissionais hoje que atuam enquanto corretores de imóveis. Eu consigo enxergar isso claramente lá há 24 anos atrás, quando eu comecei, e hoje, né? A mudança dos profissionais, que o corretor muitas vezes era aquele profissional que não acertou em lugar nenhum e virou corretor, né? Hoje não mais. Hoje eu vejo grandes profissionais mesmo atuando no mercado, né? E com ganhos muitas vezes muito maiores do que outros profissionais, como médicos, como outras profissões que são bem remuneradas e com justiça, logicamente, né? Perfeito. Mas eu vejo excelentes profissionais hoje dentro dessa atuação que nós temos aqui no escritório junto a imobiliárias. E também uma outra coisa, Givan, veja que interessante. Há mais de 20 anos atrás, a gente anunciava, né? Os corretores anunciavam, e era no jornal, ali nos tijolinhos, no Jornal A Cidade, né? Tinha os tijolinhos. Então você trabalhava o imóvel. Daí, depois de um tempo, o mercado mudou.
os corretores passaram a trabalhar os compradores, daí ficava igual um maluco na rua atrás de imóvel dos compradores. E agora inverteu novamente com esse trabalho, inclusive das Remax, das franquias, né? Hoje trabalha o imóvel novamente, é o proprietário, né? É um trabalho muito mais focado, né? Não fica atrás de mostrar 50 imóveis para aquele comprador, né? É aquele trabalho naqueles bons imóveis, naqueles bons cadastros. Perfeito. O olhar realmente nosso, ele está muito voltado para o proprietário. Digamos que o cara que desenvolveu essa metodologia toda, a Remax, como você sabe, ela é norte-americana, é o cara que estudou esse processo e colocou o proprietário do imóvel no centro da jornada e entendeu todas as dores e toda a problemática que envolvia a venda de um imóvel. Derivado disso, todas as estratégias que hoje são implementadas nas Remax do Brasil inteiro e do mundo inteiro, elas tentam diminuir esse nível de dor e antecipar determinados problemas para que, de novo, né, o êxodo da transação imobiliária ela aconteça, né, de uma forma mais rápida e no melhor preço possível para este proprietário, entende? Perfeito. Então, a gente coloca o proprietário no centro da história porque, veja bem, é o proprietário que remunera a cadeia inteira. Né? E num passado não muito distante, ele era o cara mais desguarnecido de informações do mercado. Né? Todo o olhar estava para o comprador. O comprador é uma figura importantíssima desse negócio, importantíssima, tal qual o proprietário, entende? Sim. Mas a gente entendeu o quê? Se a gente trabalhar bem esse proprietário e este imóvel, né, a chegada de um comprador ela vai ser consequência disso, entende? E é muito gostoso você estabelecer essa relação. É muito comum dentro da imobiliária o proprietário olhar para a gente e falar: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. O que você está me dizendo é verdade. Ou é muito comum o proprietário dizer assim: isso que você está dizendo acontece comigo toda semana. Só que eu achei que isso era uma coisa normal. E não é uma coisa normal. Mas por que a gente entende? Porque a gente olhou essa figura, né? E você sabe, doutor Luiz, hoje a gente já teve a possibilidade de ter até exclusividade de compradores, né? Dentro da nossa agência na Remax, a gente trabalha tanto venda quanto locação e você cuida dos dois processos, né? Então, o comprador investidor que vai comprar um imóvel para vender, ele tem muita preocupação, porque na hora que se vende um imóvel para ele, às vezes, não por mal, mas com informações não tão completas, olha, você fica tranquilo que esse imóvel aqui aluga ele a R$5.000 ou coisa nesse sentido, e a pessoa compra o imóvel, né, esperando aquele retorno, e quando ele vai ver, não é bem assim. Então, trazer isso tudo, né, lá na calculadorazinha financeira tem o PV e o FV, né, que é o valor presente e o valor futuro. Trazer tudo isso ao valor presente para que ele possa tomar uma decisão mais acertada, e aí ele diz assim, não, tá tudo bem, cara, eu quero comprar com vocês e eu vou assinar essa exclusividade, a partir de agora vocês olham o mercado, eu quero saber, antes de eu comprar, qual é a saúde documental, financeira desse imóvel, o preço que eu estou pagando, o preço que eu vou alugar e como é que eu vou alugar, que garantias que vão estar aqui, eu quero conhecer o teu jurídico. Hoje, né, o nosso cliente, e isso é muito bom, ele está muito informado. Né? Ele chega dentro da imobiliária discutindo coisas que você fala, uau, né? É verdade. Porque a informação está muito acessível, né? Sim. Givan, uma outra questão aqui como corretor, dentro desse processo hoje da sua imobiliária, queria que você falasse um pouquinho disso, como que ele dá segurança ao negócio? Quando aparece algum apontamento, como que ele deve agir? Como a Remax, lá onde ela entende desse processo hoje, a importância dessa relação da imobiliária e do jurídico no dia a dia hoje da sua imobiliária? Doutor Luiz, eu acho que assim, cada profissional tem o seu espaço. Eu acho que não existe outra forma de dar segurança a um negócio jurídico, a um negócio imobiliário, se não for através de uma área jurídica bem estabelecida. Não é possível se fazer isso. A gente na Lounge não tem a menor expectativa que um corretor seja capaz de responder todos os problemas, em especial
aqueles que impactam juridicamente. Porque comprar um imóvel ou vender um imóvel é uma coisa muito séria. Muito séria. Naquele bem está empenhado, muitas vezes, o trabalho de uma vida inteira. Sim. Entende? E não tem jeitinho para isso. E sabe o que é muito interessante? Dentro dessa perspectiva, vou voltar a falar que a gente brincou lá um pouquinho, que o jurídico não é uma área de prevenção a vendas, que a gente tinha há muito tempo, em todas as empresas, todos os segmentos, lá tinha uma área, a área de prevenção a vendas. Não vamos vender não, porque isso aí... quando você traz o jurídico como um participante deste negócio ativamente, a envergadura do seu trabalho cresce. Entende? Nós já participamos, doutor Luiz, de várias reuniões, né, com clientes, que o cliente olha e fala, olha, eu tô diante disso aqui, eu tô muito seguro, eu vou fazer a transação. Então, acho que cada profissional dentro da sua área, né, eu digo que eu brinco que eu sou gerente geral, né, eu conheço um pouquinho de cada coisa. Mas mais do que conhecer um pouquinho de cada coisa, eu conheço bem quem conhece muito sobre todos os assuntos. Então, me associar a um excelente advogado, a um contador quando é necessário, a uma pessoa de tributação quando é necessário, um profissional que entenda muito de legislação da prefeitura, isso é importante. Então, Sim, a gente não pode ter vergonha, em hipótese alguma, porque isso diminui muito o nosso trabalho, de passar a mão no telefone, envolver o jurídico. Doutor Luiz, eu preciso que você esteja nesta reunião junto comigo, eu não sou capaz de tocar esse processo sozinho, as dúvidas são muito grandes, né? Você sabe que o trabalho nosso, regulatório, de diligências, ele é um trabalho pesado, né? Graças a Deus, a gente não tem um histórico de nenhum tipo de problema, porque preventivamente a gente faz o trabalho que precisa ser feito. Então, respondendo a sua pergunta, se associe a bons profissionais que possam dar clareza àquilo que você está fazendo, né? A gente pode chamar de suporte ao negócio. Sem dúvida. Eu tenho dúvidas sobre uma questão cartorária. Não vai se aventurar a fazer isso, entendeu? Né? Seja um excelente profissional relacionado com excelentes profissionais. Então, estende até a mão, chama o colega do cartório, participa da reunião. Né? O tema é jurídico. Se você não tem um advogado, procure. Entendeu? Se você, a cada contrato que você faz, você busca apoio do que é mais barato, cuidado, porque em algum momento você pode ter algum problema com isso, né? E às vezes a gente demora a vida inteira para construir uma reputação Sem perde dúvida. ela, né, numa tomada de decisão onde você coloca o interesse financeiro acima de qualquer outra coisa. Não sei se eu respondi sua pergunta, doutor Luiz. Não, sem dúvida, ficou muito claro. E é o que a gente vem falando aqui no programa Segurança na Transação, Givan, é justamente nesse aspecto. O corretor, ele traz segurança ao negócio? Sim, ele traz, através da emissão das certidões. É o trabalho do corretor. Ele não deve esperar o vendedor encaminhar as certidões, como é feito na Remax Lounge. Então, a própria imobiliária já tira todas as certidões, inclusive tem um aspecto bem interessante da sua imobiliária em si, Givan, que é o aspecto de ter visto a questão da tecnologia, que hoje vocês tiveram aí a iniciativa, a proatividade de ter um sistema que facilita a vida dos corretores, com um clique emite as certidões, e quando aparece apontamento, no sistema que é interligado, envia para o jurídico para que o jurídico possa fazer a análise e gerar o relatório de due diligence. Então, é um processo muito bem feito, tanto que quantas vezes nós ouvimos aí por parte dos vendedores da imobiliária, né, receber ali, nossa, todas as informações aqui, e quando, logicamente, eles vão comprar num segundo momento, quem que eles vão procurar? Aquela imobiliária que tomou todos os cuidados na hora da transação. Então, isso só agrega, né? Só logicamente... Doutor, você contou sobre um caso das 90 e tantas certidões. Foi dali que nasceu a ideia de criar o Up Lounge. Eu saí da imobiliária de manhã, o corretor estava tirando as certidões. Quando eu cheguei no final do dia, ele estava lá, descabelado, com a sobrancelha mal arrumada. A barba dele já tinha até crescido naquele período ali de 8 horas. Eu falei, Caio, isso aqui está errado.
porque o nosso corretor ele tem que estar envolvido em processos de alta remuneração. Ele tem que estar na frente do cliente, ele tem que estar visitando imóveis. É uma responsabilidade dele tirar e analisar primeiramente essas certidões, não com um olhar jurídico, mas um olhar de um corretor. Mas nós podemos ajudar eles a fazer isso de uma forma mais otimizada. E aí a gente criou o OpLounge, que hoje até é usado por outras imobiliárias, que nos pedem, porque é um relatório, né, apresentável, claro, limpo, já com os apontamentos, as informações, todo ali embalado num envelopamento profissional e tal. E os proprietários, a gente começou até por sua orientação, começamos a distribuir isso também para os compradores e para os vendedores. Sim, e eles falaram, poxa, sim. que coisa bacana, eu entreguei isso no meu contador, e o meu contador quer saber aonde vocês fazem isso, etc. Então, eu acho que é estar de mãos dadas, né, entendendo o problema, cercado de excelentes profissionais, porque isso vai fazer ao longo do tempo, né? E eu digo sempre que é um pouco, aos poucos, ao longo do tempo, com muita dificuldade, e se quiser, né? Tem essa condicionante, se quiser, se cerca de bons profissionais, né? Faça isso sempre como uma cultura dentro da sua empresa. Se você é um colaborador, se você é um corretor individual, trabalha sozinho, ou é um profissional que está associado a isso de uma imobiliária, faça isso como a tua carreira, porque hoje, né, eu também digo que é muito comum as pessoas dizerem assim, puxa vida, eu estava na hora certa, mas no lugar errado, ou estava no lugar errado e na hora certa. Quem está entrando no mercado imobiliário agora, eu acho que está entrando no melhor momento. O mercado imobiliário está passando por uma transformação muito grande, né? E quem entrar nisso hoje e se profissionalizar vai ter um trabalho para o resto da vida, que envolve algumas coisas que são muito importantes, em especial no dia de hoje, que é a altíssima possibilidade de ganhos e uma liberdade muito grande. Só toma cuidado para, no meio disso, você esquecer a parte do desenvolvimento, do conhecimento, do estudo, do aprimoramento. Procedimento, né? Da disciplina. Da disciplina. Exatamente. Perfeito. Givan, a pergunta que eu anotei aqui para te fazer é justamente nesse aspecto. Você teve uma trajetória, e eu te conheço enquanto meu amigo, da indústria farmacêutica. E, logicamente, você foi um executivo de empresas como a Pfizer, por exemplo, né? E eu queria saber, assim, dentro dessa tua trajetória, dessa expertise que você logicamente adquiriu, o que isso te ajudou como líder no mercado imobiliário? E também quais os principais desafios que você encontrou saindo lá da indústria e vindo para o mercado imobiliário? Eu vou começar até pela questão dos desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio é entender a dinâmica do mercado imobiliário, né? Ela é uma dinâmica muito diferente. Eu não venho desse mercado, estou atuando nele há quase 5 anos. A gente tem um histórico, né, na família de pessoas que há décadas trabalharam como construtores, incorporadores, donos de imobiliária, advogados de imobiliária, enfim, mas eu nunca fiz parte disso, né? Então, minha carreira foi toda voltada para dentro da indústria. Então, a primeira dificuldade é entender como essas coisas acontecem, né? Quais são os problemas, as dores, e no momento que eu cheguei, um mercado, de certa forma, extremamente tradicional, assim, né? Com uma certa... não olhando a mudança como uma coisa muito positiva, fazendo as coisas, né, sempre da mesma forma, e aí quando vem a mudança, porque é normal, a mudança ela gera estresse, ela gera incômodo, né? Muda uma tartaruga de aquário, mesmo que seja com um aquário maior, ela vai ficar uns 10 dias aí sem comer, porque o estresse ele gera isso, a mudança gera estresse. Agora, eu acho que a minha experiência dentro da indústria farmacêutica me ajudou muito, porque eu vim de uma área chamada acesso ao mercado. Essa área é uma área dentro da indústria farmacêutica que faz prepara a comercialização de medicamentos muito antes deles serem lançados, porque esses medicamentos são ofertados para o governo e operadoras de saúde, que são grandes pagadores e que têm sobre o seu guarda-chuva uma população imensa de pessoas, né? O SUS com suas 70 e tantos por cento da população, as operadoras de saúde entre 25% e 30%. Então, a gente preparava, são medicamentos de alto custo, que envolvem um trabalho
profissional muito grande, envolve área médica, área comercial, área de demanda, marketing, logística. Então, eu acho que esse olhar me ajudou muito, entendeu? E um olhar também de lidar com problemas muito complexos. Porque o problema de saúde no Brasil, que envolve medicamentos, doença, suporte ao paciente, hospitais, estrutura, etc., ele é um problema complexo, né? Então, isso me ajudou, porque muitas vezes, para transacionar um imóvel, você também se envolve em problemas complexos, né? E acho que como base de tudo isso, como eu fui sempre um profissional de gestão de pessoas, porque a minha vida inteira estive atrelado à área comercial, né, lidando com grandes forças de vendas, 400, 500, 600, 700 pessoas, né, desde vendedores, propagandistas, supervisores, gerentes, etc. Esse olhar humano, entender que por trás de cada profissão existe um ser humano, né, que nem todos os dias ele está no melhor momento da vida dele, que ele precisa de apoio e suporte, que muitas vezes você está lá para escutar ele, né? E na figura do comprador e do vendedor de imóvel, às vezes o corretor me liga e fala, cara, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda porque o negócio emperrou, o proprietário quer matar o comprador e o comprador quer matar o proprietário e os dois querem me matar. Eu falei, então você quer que eu vou para morrer junto? Então esse é o plano, né? E muitas vezes você vai para uma reunião dessa e você resolve uma reunião dessa escutando, fazendo ali meia dúzia de perguntas que talvez coloque as pessoas para pensar e elas mesmas encontram a solução para aquele negócio, né? Então eu acho que é isso, né? E de alguma forma, dentro da Remax Lounge, a gente usa muito o processo, que é uma outra cultura que eu venho, né? Processo, metodologia, tecnologia, estrutura, gestão do negócio, mas de um jeito humanizado. Entendendo Perfeito. que sempre do outro lado tem um ser humano, né? Que tem lá a sua história, né? Os seus medos, as suas inseguranças, os seus desejos, as suas vontades, e aí entendendo isso e fazendo com que essas pontas sejam amarradas de alguma forma e lá no final a transação possa acontecer com segurança e que mais do que transação de imóveis a gente possa criar ao longo da jornada amigos também, porque isso é muito legal. Perfeito, meu amigo, é isso aí. Agora, a gente já está quase partindo aqui, a gente vai ter que fazer um programa 2, viu, Givan? Porque vai ficar pergunta aqui que eu anotei para trás, tá? Vamos, porque eu nasci perto de cachoeira, falo muito, sabe como é que é? Então... Mas isso é bom, a gente, sem dúvida, os corretores têm muito a aprender aí no que toca segurança, no que toca planejamento, né? Para que possam alcançar os seus objetivos. Então, tem muita coisa boa nesse programa aqui que nós estamos fazendo hoje aqui. Agora, Givan, eu queria mudar um pouquinho o tópico aqui, em se tratando um pouco de locação, Givan. Eu queria saber de você o que difere o trabalho junto à sua equipe de locação, da venda, junto da equipe de venda, o que muda do trabalho de uma equipe com a outra, e por que você acha que é importante que a imobiliária tenha locação na sua prateleira? Perfeito. Bom, eu acho que a diferença ela está muitas vezes atrelada à origem do negócio em si. Eu costumo dizer que as transações imobiliárias de locação elas são transações de longo prazo, né? Então nós estamos falando que nós vamos se relacionar com aquele proprietário e com aquele inquilino durante às vezes 12, 24, 36, 48 meses, né? Então, é muito importante que a estrutura e o processo, que a gente fala tanto sobre isso, né, doutor Luiz, ela seja muito clara, né? E essa relação com esse proprietário, com esse inquilino, ela seja a mais profissional possível, entende? Que não seja só um olhar puramente financeiro, né? Que você garanta que coisas aconteçam no começo dessa relação para que ela seja a melhor possível ao longo do tempo, porque a gente também está focado na experiência daquele proprietário, na experiência daquele inquilino, né? Então, o profissional que está envolvido nisso, ele tem que ter um pouco essa leitura, né? Eu não vou viver só de um episódio, que é uma venda, e depois cada qual ali vai
para sua casa e pode ser que eu nunca mais encontre essa pessoa ao longo da minha vida, da minha jornada, né? De novo, eu estou falando sobre a perspectiva das pessoas, né? Da pessoa do proprietário, da pessoa do inquilino e da pessoa do corretor, né? Perfeito. Porque muitas vezes você lida com essas questões como se fosse um episódio. Ela não é um episódio, né? Ela é um longa-metragem que vai te acompanhar durante muito tempo. Sobre a importância de ter uma locação dentro de uma imobiliária, eu entendo ser vital. Embora eu entenda que o nível de complexidade ele é muito alto, né? Porque se você tem... Às vezes as pessoas acham que um processo de vendas é mais ou menos importante ou difícil do que um processo de locação. Cada qual tem o seu nível de complexidade, né? Sim, e a complexidade do negócio de locação, ela está muito nessa estrutura que é criada para que essa esteira funcione, né? Porque ela começa no cadastro de um imóvel, né? Obviamente, no nosso caso, com fotos profissionais, com um belo de um descritivo, em todos os portais, com destaque, com super destaque, né? A gente está entrando muito forte dentro das redes sociais, Instagram e Facebook também com a locação, mas isso é o começo de uma jornada, entendeu? E aí, passando por todas as etapas, uma boa análise do interesse desse proprietário, o que ele quer de fato com essa locação, né? Qual é a expectativa? Ele vai precisar desse imóvel agora, no futuro? Ele tem isso claro na cabeça dele, né? É uma locação residencial, é uma locação comercial? Que tipo de inquilino ele imagina morando dentro do imóvel dele? Depois a procura desse inquilino, depois a disposição desse imóvel, a procura desse inquilino, uma bela de uma checagem, né? Porque o que a gente faz? A gente não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para mitigar o risco. Sim, exatamente, né? exatamente. A gente não está aqui para dizer, essa pessoa é boa, essa pessoa não é boa. Não é isso. Nós estamos aqui para mitigar o risco, entende? Seja do proprietário, seja do inquilino. E depois, garantindo que uma boa vistoria seja feita, um belo de um contrato bem desenhado, né? A gente usou muito a expertise sua, do seu escritório, doutor Luiz, para poder fazer um contrato que seja amigável. O nosso contrato, ele é um contrato que dá para ler. Sim, né? uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, o visual law, né? Exatamente. Exato. Quer dizer, uma pessoa pega esse contrato, ela consegue ler, ela entende o que está ali, ela consegue discutir aquilo, entendeu? Né? Sempre subordinado à lei do inquilinato, respeitando muito essas prerrogativas, né? Por quê? Porque isso lá na frente vai melhorar a tua relação, né? A experiência desses clientes, inquilino, proprietário, ela vai ser melhor, né? Então, ela é importante. Agora, eu digo sempre, não se aventure. Não solta o rojão, depois sai correndo, não. Porque dentro da locação, você sempre me chamou a atenção disso, e você se lembra, doutor Luiz? Hoje nós temos uma carteira bacana dentro da imobiliária, mas eu lembro do nosso primeiro contrato. Né? Do nosso primeiro contrato ali feito, tudo amparado, começamos devagar e tal, e hoje a gente fica muito feliz porque a gente é a Remax dentro de Ribeirão Preto que tem a estrutura de locação. Porque eu tenho uma coordenadora de locação que é a Márcia, eu tenho o Sandro como atendente, eu tenho a Tamara que faz administrativo, eu tenho você na perna jurídica, eu tenho a doutora Karina que me dá toda a assessoria, tem a mim, tem o Caio, tem todos os outros corretores, e são dinâmicas complementares, mas elas acontecem em separado, né? A estrutura de locação e a estrutura de venda. É um ecossistema, eles funcionam interligados, mas eles têm rotinas e dinâmicas diferentes. Então, eu acho extremamente interessante, mas eu alerto, eu chamo a atenção. Saiba que o nível de dificuldade e preparo que você vai ter para poder tocar uma operação de locação, ele é importante você tomar esse cuidado, e você tomando esse cuidado, você vai ter ali uma carteira saudável, com baixo risco, né, que vai alimentar ali mensalmente a sua imobiliária. Transações vão acontecer ali dentro porque você tem locação e o cara vende ou compra, ou ele vende e compra, mas ele quer alugar, entendeu? Sim. Sem dúvida, Givan. Eu peguei alguns pontos bem interessantes aqui que você colocou. Primeiro, não se aventure na locação, né? Perfeito. Porque quem resolve fazer a locação, né, Givan, aquela imobiliária, aquele corretor, não, eu tenho que mexer com locação. E ele começa sem um respaldo, sem pelo menos um pouco de conhecimento, né? Pelo menos de entender o que é a diligência habitual, que tem que ter uma análise do locatário, que tem que verificar as consultas,
que tem que ter vistoria inicial, vistoria final, que o contrato tem que ser bem elaborado, porque se tiver coisas que vão contra a lei do inquilinato, não terão efeito. Então, veja, a locação parece que é simples, mas não é. Não. Então, assim, é interessante quando a imobiliária começa certo, como foi o seu caso. Porque daí não tem problema. Ela vai construir uma carteira saudável, melhor do que ela construir uma carteira de problemas, que vão ter ações lá na frente. Sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feita. A alocação vai te gerar tanto problema que você não vai ter condições de atender a área de vendas, né? E esse organismo vivo, ele tem que funcionar muito bem, né? Você está cercado de bons profissionais ao teu lado, né? Corretores que tenham experiência, né? A gente tem lá à frente da nossa operação a Márcia, que é uma corretora já, eu brinco, é uma decana da corretagem, quer dizer, uma pessoa que tem muita experiência. E a gente buscou levar para a locação esse olhar do especialista da Remax. Entende? Então, hoje é muito interessante porque os próprios corretores de outras agências Remax nos chamam para dar atendimento aos clientes dele que estão buscando um imóvel para alugar ou coisa nesse sentido, porque ele vê que a gente é uma extensão do braço, porque segue a mesma cultura, tem o mesmo olhar. Então, isso é muito interessante de ser feito. Muito legal, Givan, muito legal. Foram excelentes. O bate-papo foi ótimo, excelentes perguntas aqui que foram respondidas com muita habilidade aí pelo amigo, contando toda a sua experiência. Então, sem dúvida, os profissionais que puderem assistir esse programa, que assistirem ao vivo ou até mesmo quando o programa vai estar no YouTube também, terão muito que aprender com esse programa, viu? Eu só quero te agradecer, infelizmente, até passamos aqui do tempo que a gente costuma fazer, mas faremos, sem dúvida, um programa parte 2 aqui, mas eu quero te agradecer pela parceria, principalmente pela amizade, e muito obrigado por ter se disposto aqui a participar do programa Segurança na Transação, que foi muito legal. Eu tenho muita honra de poder ser parceiro da sua imobiliária, da Remar Lounge, de toda a equipe, sua equipe, do Caio, de toda a equipe aí Remax, que já são meus amigos, né? Eu encaro vocês como meus amigos, né? Então eu quero te passar aqui para suas considerações finais, meu amigo. Doutor Luiz, sou eu quem agradeço. Eu tenho um orgulho muito grande de ter você dentro da estrutura da nossa imobiliária. Eu volto a dizer, né? A gente se conheceu pelo mercado imobiliário, mas eu te considero como um amigo, né? É muito gostoso conversar com você, trocar ideias. Você traz muita experiência, muita vivência, muita ética. Eu acho isso uma coisa impressionante, assim, e incrível, porque os negócios eles não vivem sem esse olhar, né? Esse olhar ético. Sempre com muita parceria, e ser convidado para participar do teu programa me deixa muito feliz. Eu fiquei muito contente de poder participar. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado, e com certeza também nesse bate-papo aprendi. Espero que tenham outras oportunidades para a gente discutir. Acho que tem alguns assuntos muito bacanas para a gente poder falar. Um grande abraço a você e a todos que vão nos ouvir. Sempre à disposição, né? Tá aqui o meu Instagram, se quiser falar comigo, fique muito à vontade. Um grande abraço para você e para todos, e a gente se fala. Muito obrigado, meu querido. Sem dúvida, os corretores terão um material muito rico para que possam levar aí para o seu dia a dia aí, né, da corretagem, né? É um material muito farto aí, tanto de venda, pudemos falar um pouquinho de locação, então eu só tenho a agradecer ao amigo, viu? Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Bom, chegamos à reta final de nosso encontro de hoje, foi muito legal estar aqui com vocês. Reforçamos que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, quero agradecer, como de costume, a diretoria do Cresce São Paulo pela oportunidade desse programa, principalmente ao presidente José Augusto Viana Neto,
que inclusive fez o prefácio, que eu não canso de repetir, do nosso último livro. E antes do adeus, não se esqueça nunca dessa frase. Quem planta segurança não colhe riscos. Um abraço e até a próxima.